E aí, bom dia! Estamos aqui para mais uma entrevista voltada à disseminação do conhecimento no desejo de aprimorar ou desenvolver um maior comportamento e compreensão do seu potencial. No nosso quadro de sempre, Atualidade e Desenvolvimento do Conhecimento, o último podcast do ano. Vamos ter uma duração aí de 45 a 60 minutos. Com os nossos entrevistadores, Marco Garcês, e hoje sem o nosso querido Vinícius Stefano. Neste momento que se faz um ano de quem? Do nosso querido ChatGPT. Por isso, esse ano foi dedicado como tema o impacto do uso da tecnologia de inteligência artificial no mundo digital, na sala de aula e na vida das pessoas. E aí, então, seguindo essa linha, então, resolvemos então ter a linha editorial, apresentar um pouco das oportunidades, dificuldades e vivência, tá? Para isso, estamos aqui no nosso podcast de número 3, com o nosso convidado, Luciano Dornelles. Bem-vindo, Luciano. Olá! Em Olá, e em o nosso quadro Atualidade e Educação. Uma breve apresentação do nosso convidado, só que não, ela já foi feita no nosso primeiro podcast, está no link abaixo, tá? O link 3 vai chamar o link 2, o link 2 chama o 1 e você vai conhecer o nosso entrevistado que já é da casa. O tema abordado, então, por nós durante esse ano, que já está na parte 3 de 3, ou seja, é o encerramento, Jurassic Park, Criando Monstros Modernos. Agora, então, né, Luciano, com um livro sobre o tema, né, muito bacana, que foi lançado esse ano também, desse tema que é muito importante, né, isso. Pois é, estamos fazendo hoje, então, o fechamento desse ano dos podcasts, e curiosamente coincide aí com o aniversário de um ano do lançamento ao público do ChatGPT, né? Que foi o grande motor dessa nossa discussão, né? Que começou primeiramente. Opa, peraí. Bateu aqui, desculpa, Lu. Te A cortei, mas não inteligência era a minha artificial. intenção. Ó, viu? Isso, A inteligência artificial está nos cortando aí, ó. exatamente. Pois a gente começou a discutir sobre, né, o uso, as possibilidades, enfim, e aí surgiu a ideia de criar essa metáfora com o filme Jurassic Park e como que a inteligência artificial estava sendo desenvolvida a passos larguíssimos e sem ninguém perguntar, tá, mas peraí, é esse o caminho que a gente vai seguir mesmo? Né? Isso, Não dá isso, para simplesmente seguir. E isso, aí isso veio a é ideia, importante. e a ideia deu frutos, inclusive, né? Produzimos artigos, inclusive o livro, que é Pô, tu viu? Isso aí é inteligência artificial mesmo, cara. Tem alguma coisa aqui na minha mesa que tá toda vez que tu tá falando desse processo interconectado das inteligências, né? Do fato do lançamento do ChatGPT, trazer a inteligência artificial e o processo que levou nós a querer trabalhar sobre isso, porque realmente o pessoal estava muito preocupado, como é que vai ser, bah, a inteligência vai nos substituir. Foi um ano muito assim, linkando com isso, onde a gente trabalhou muito junto, a gente foi fazer a apresentação na faculdade, convite do pois é, Luciano para falar sobre isso, e daí começou esse tema, né, Luciano, que está muito alinhado com o período, e agora que a gente são os itens que a gente pretende falar do próprio livro, que deram do artigo, que deu origem ao livro, tá? Que é os desafios éticos e suas responsabilidades e consequências. E dentro disso, o que são ritos no confucionismo, que estão muito interligados, e depois já ir direcionado à conclusão. O que isso. aprendendo com nossas histórias. E isso, para mim, né, é algo muito importante, né, Lu? Fala aí, por favor, Luciano. Nós já falamos da origem, né, das questões científicas, né, do ato de criar, né, de todos os riscos e benefícios que também vêm com essa tecnologia nova. E aí, como tu disse, inclusive, teve o convite lá para a palestra, né, na Isso. Feira das Profissões lá,
E foi, nossa, muito bom, porque me deu novas ideias também, de entender como é que é essa inteligência artificial, que de inteligente tem só o nome, né? Só o nome. Marketing puro. E aí depois que a gente conversou, realmente a interação que a gente tem com as ferramentas, ela se baseia muito em repetição, né? Repetição de palavras, repetição de respostas, sabe? Então, essa inteligência, assim, ela é muito mais... Ela repete. E por repetir, claro que ela acaba acertando, né? Mas Isso aí. como tu já chamou aí exatamente, a ideia de hoje é a gente falar então sobre esses aspectos éticos envolvidos com a criação da IA e também fazer um fechamento, né? Uma finalização do tema, até porque completou um ano já esse dinossauro aí, e dinossauros com um ano já são adultos, né? Já são Tem que adultos. deixar andar sozinho. Isso é interessante mesmo. Vamos começar nessa analogia que é geralmente os animais, e nós somos um deles. Tirando nós, os outros animais de forma natural, eles não nascem prematuros. Embora a gente nasça nos 9 meses, mas é prematuro em termos de sobrevivência. Se tu pegar um bebê, largar, nós. E aí realmente o chat GPT, ou inteligência, vamos mudar generalizando a inteligência artificial que a gente chama, que é marketing só, que é que a gente tem hoje, tá? Que não é tão inteligente assim, mas é um buscador melhorado, algo que compreende um pouco, matematicamente, um pouco da nossa linguagem. Completando o ano, ele já nasceu completo, e nesse decorrer do ano mesmo, o que a gente viu muito mesmo é o que a gente vai tratar agora no fechamento aqui mesmo, né, Lu? Que é a questão assim, ó, os desafios éticos e as responsabilidades, porque a gente viu muitos problemas de geração de documentos e materiais, inclusive no judiciário, sem dizer que não tem nenhum problema usá-lo, é só o Word, Excel, mas é só dizer que usou a ferramenta e como Sim. tu fez a verificação desse conteúdo. Isso é uma coisa que os humanos não podem esquecer. O chat GPT não substitui a inteligência humana. Então, ela precisa ser revisada, tá? E isto é algo extremamente importante, isso é ético. Dizer, olha, eu usei o chat, Isso. porque assim, ó, usei o chat é como escrever qualquer livro ali. Ó. Olha, eu usei o chat, eu bati um papo com ele. A origem desse meu artigo, desse meu pôster, desse meu doutorado. Cara, é uma ideia pode vir de qualquer lugar, não é proibido, basta dizer assim, foi de uma conversa que eu tive com o ChatGPT, ele me trouxe um conjunto daí tu pode botar o link que vai ir para tua conversa inicial lá até, e eu acho que é por aí, né, Luciano? Isso. Uh, a inteligência artificial, ao longo desse ano, a gente viu um desenvolvimento bem rápido, né? Iniciou com o chat GPT realmente, que deu... Não que eles tenham iniciado, tem várias big techs que estavam desenvolvendo, né, as suas próprias inteligências, eles foram os pioneiros unicamente, os que colocaram na frente, né? Ao longo do ano a gente viu outras, né, como a Microsoft, como a própria Google, né, incorporando esses motores de inteligência artificial em vários produtos, né? Mas sempre fica aquela pergunta, né? E a questão ética? Eu posso usar ou eu não posso usar? Ou quando eu posso usar? E sim, eu tenho que referenciar, né? É padrão de qualquer publicação, né? Eu tenho que colocar minha fonte, né? Perfeito. Corretamente dentro das normas e padrão. E no caso desses desafios éticos da inteligência artificial, se comenta muito porque quais são os direitos e quais são os deveres das pessoas que estão usando essa informação? Porque, como o Marco apontou, essa informação ela precisa ser revisada, né? Eu não posso utilizar acreditando 100% nela, porque pode acontecer falhas, pode acontecer erros. E por isso que necessita, sim, de uma revisão humana dessa informação, para ter certeza da sua origem. E isso tudo é o quanto a ética permite, né?
A gente pode entrar no conceito filosófico de ética, e até por isso que no exemplo que eu cito ali, eu cito os ritos do confucionismo, porque o confucionismo ele tem uma maneira diferente de encarar, não só como direitos e deveres, porque é complicado a gente começar a pensar, tá, mas será que o meu computador ele tem direitos? Se a inteligência Boa pergunta. artificial vai ter direitos, a máquina vai ter direitos, Exatamente. né? Pode uma coisa dessas? Se ela tem direitos, então ela também tem deveres. Essa solução dos ritos confucionistas, eu achei uma solução diferente. É de uma pesquisadora dos Estados Unidos que faz a seguinte proposta. São dois professores, o Tae-Wan Kim e o Alan Struder, que trazem essa noção de ritos, porque os ritos eles partem do princípio de que em toda relação entre dois entes deve existir o respeito, sabe? Então, eu respeito o outro, eu parto do princípio que o outro vai me respeitar. Então, eu começo a encarar com outros olhos. Não é simplesmente uma máquina. Não, é um ente com o qual eu estou me comunicando. Né? Perfeito. Eu faço perguntas, ele me responde. Então, é uma outra forma de encarar. É interessante esses ritos do confucionismo, porque... Nessa linha, Lu, só desculpa, pegando bem isso mesmo que eu gostei, vou fazer o link de volta, tá? Com o Jurassic Park ali. Sim. Se talvez naquela questão, se nós tivesse respeitado esse conceito de ritos, e respeitado a natureza, não tivesse dado toda essa sequência bela de filmes, tô brincando, mas todo o dano que foi causado posteriormente, tá? De Sim, ter perdido o controle e tal. A metáfora parte daí, né? Porque a questão era, poxa, podemos criar os dinossauros, mas devemos? Esses dinossauros, eles viveram 65 milhões de anos atrás, né? O planeta era outro, o ar era outro, né? A água era outra, as plantas eram outras. Como é que eu vou trazer um animal desse para agora? Né? Será que eu não vou estar trazendo ele para um sofrimento até, né? Porque ele vai precisar, enfim, toda uma adaptação. E isso no filme ele é muito chocante, porque os animais ficam doentes, né? Porque eles comem plantas modernas. Que eles não tinham estômago. Quem criou o parque achou que a planta era bonita, mas claro, os animais vão comer. E aí estavam ficando doentes também. Isso. Enfim, né? E nessa linha, tá fazendo analogia com algo que seria uma analogia no passado, com Isaac Asimov, as 3 leis da robótica agora são leis de verdade na União Europeia. Sim, né? Porque as 3 leis da robótica, né? De que o robô não pode causar nenhum mal ao ser humano, não pode causar a morte do ser humano, nem permitir que o ser humano cause a própria morte, né? E não pode causar também nenhuma falha no próprio robô, né? Isso. Vou falar aqui as 3 leis, então, assim, só para todo mundo pegar mesmo nessa linha na ordem. A primeira lei: o robô deve obedecer aos humanos sobre toda e qualquer situação, desde que não leve à morte um humano. Então, ele não pode matar um humano em hipótese alguma. A segunda lei é: ele pode tomar qualquer decisão, ou seja, ele pode ser mandado fazer qualquer coisa, desde que não fira a primeira, que é a de não matar um ser humano. A terceira, ele pode ser autônomo, livre o suficiente para pensar e fazer o que quiser, desde que não ofenda um comando humano e que não afete a vida de um ser humano. Isso tudo bem nessa linha dos ritos, ou seja, acreditando que essa entidade ela tem que ter um respeito, um centro no humano, né? Um respeito ao humano, porque senão ela estaria livre para fazer que nem os dinossauros e comer nós.
Os dinossauros não tinham essa diretriz, né? Mas daí, Marco, tu me lembrou também de outra coisa. Essas três leis da robótica lembra aquele filme Eu, Robô, né? Isto, perfeito. Tá todo em cima disso. Mas daí me recordo também daquele outro filme um pouco mais antigo, o Robocop, que Muito tinha bom. também essas leis, só que lembra que tinha uma quarta diretriz? A Que não era... quarta diretriz, que era não poder se voltar contra os seus criadores. Perfeito. No caso, a empresa que criou, empresa, né? Isso aí. Que enfim, que construiu a OCP. máquina, né? A OCP. E aí eu fiquei me lembrando que essa também é uma discussão ética. Perfeito. Porque será que a inteligência artificial ela deve ser desenvolvida apenas por essas mega corporações que existem? Qual vai ser a responsabilidade delas? Será que eles vão respeitar essas três leis ou vão criar uma diretriz 4 que nem a OCP? Isso é muito importante, tá? A gente estava até comentando um pouquinho antes nos bastidores, tá? Esse ano também, juntando aqui, assim como tu, a gente tem participado de vários fóruns e tal, e dentro da própria área do direito se questiona muito isso, é como administrar as próprias Big Techs, as próprias origens dessa inteligência artificial. Será que ela tem que ser local? Será que aonde é que ela vai estar? Aí vai para o outro lado que a gente deixa para o ano que vem, que é a questão dos avatares, também na área de desenvolvimento disso. Então, nessa primeira parte, realmente é muito, eu acho que merecia esse encerramento e a gente justamente focar nisso, que a ética aqui é profunda. E as pessoas têm que nem todo mundo, porque todo mundo é usuário, mas todo mundo tem que entender e aceitar o custo, aceitar as pessoas que estão pensando em ética no desenvolvimento, na ampliação e no uso da inteligência artificial. Porque tu pontuou, e eu, de novo, como eu sempre te parabenizei por toda essa escrita, Luciano, tu trouxe a questão do ritual e eu gostei muito disso. Porque se a gente não levar em conta esse outro, tá? Não precisa ser um outro muito inteligente, um outro mais burro, mas é o outro. E o mundo, e eu vou fazer um link para ti, eu gostaria que tu comentasse assim, ó, esse outro, e agora eu vou ampliar, nós estamos passando por um grande momento na humanidade também, os países, eleições, um monte de confusão que deu, junto com a inteligência artificial, muitas vezes de não respeito ao outro humano, e aí levando isso para a pessoa e para o outro, isso interfere aqui, porque se a gente não está pronto para respeitar o outro, que é a pessoa, os animais em geral, não só os pets, como é que a gente vai respeitar a tecnologia e fazer ela nos respeitar? Porque é que nem tu falou, daqui a pouco alguém diz assim, eu não vou programar essas leis do meu robô. Eu vou deixar ele livre, porque eu quero mais que mate todo mundo. Né? Como é que tu vê isso, Lu? Exatamente essa discussão ética, ela é bastante profunda, né? Pensa, a gente vai remontar lá os antigos filósofos gregos que buscavam uma solução ética para a humanidade. E qual é o principal conceito da ética? Ética é fazer o bem e não causar o mal. Ponto. Esse é um conceito fundamental. Eu não estou dizendo que eu vou fazer o bem para outra pessoa ou para alguém da minha família. Não, não, não. Eu vou fazer o bem. Se eu estou carregando um copo de plástico descartável e jogar ele no meio da rua, eu não estou fazendo bem. Então, isso não é ética, não é contra a pessoa, né? Poxa, me custa colocar num lixo reciclável, ou melhor ainda, evitar o uso do copo descartável, né? Boa. Utilizando um outro recipiente que seja não permanente. Né? Exatamente. Então, é isso, é pensar em como fazer o bem. E isso envolve a outra pessoa, os animais, as plantas, né? O planeta, o que a gente tem visto aqui nessas últimas semanas de mudanças climáticas sérias, sim, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, no mundo, né? E isso vem do quê?
de uma falta de ética humana, do humano com humano, né? O humano Isso. tem essa dificuldade de ser ético com o seu semelhante. Imagina com o que não é seu semelhante, né? Com o E tu animal, falou, com a planta, com a inteligência artificial. isso, e tu colocou bem, porque quando a gente, quando nós, para ficar certo, humanos, começamos a escrever a nossa história, vou trazer bem para a próxima, assim, para ficar, aí tu me ajuda, que toda a área de educação também, os times, eu acho que vão botar os últimos 1000 anos, para mudar, para a mente moderna, tá? A gente concluiu que o ser humano não pertence à natureza. Quando a gente fez isso, nós começamos a criar nossos problemas. Porque daí nós começamos a dizer, se nós não somos a natureza, tá? Bom, então nós podemos transformá-la, nós podemos criá-la, nós podemos fazer o que quiser. E junto com isso, tá, usando aqui o conceito do que a gente usou como pano de fundo, que tu usou, bem colocado, Jurassic Park e inteligência artificial, junto com ética, eu me lembrei de uma coisa quando eu estava lá no Compédia, agora em Pernambuco, e eu queria que tu comentasse também, Luciano, que é assim, eu vi um desespero, tá, positivo, uma vontade muito grande dos professores, dos mestres e doutores do direito na área de bioética, tristes muitas vezes por não avançarmos nessa melhoria sobre a natureza. Bem isso que tu falou da sustentabilidade, tudo é muito difícil, a gente não quer fazer as coisas reciclável, a gente quer usar o copinho descartável, não se preocupa com a água, vamos sujar, que um dia vai ter. E linkando tudo isso com a outra metáfora do não olhe para cima, a gente parece que criou uma subversão da ciência, e principalmente na linha tecnológica, que a gente transformou a ciência tecnológica, que na verdade, não é uma ciência natural, não é uma ciência de base, tá? Ou seja, é um conhecimento aplicado, num salvador, numa religião, que tudo vai consertar no futuro. Que nem o Parque Dinossauros, a gente usa o DNA, eu trago de volta, e a gente continua matando espécies. Não, se der um probleminha no planeta, a gente vai morar em outro, depois a gente conserta a Terra. Cara, isso não existe. E do ponto da bioética, eu achei um termo muito importante, que eu não posso ainda falar com 100 propriedade, eu vou dizer aqui, então é entre aspas, tá? Que é o ponto de não retorno. Tá? Eu quero fazer um Sim. trabalho sobre isso. Por quê? Porque a gente acredita que não existe ponto de não retorno. E existe, pessoal, um ponto em que nem adianta todo o nosso conhecimento, nem toda a nossa tecnologia, e nós não vamos reverter. Porque não somos deuses, e não é para isso que serve a ciência. A ciência serve para pesquisar, para entender algo, e não para dizer e predizer como é que vai funcionar o futuro. Nós não chegamos nesse ponto. Né, Luciano, o que tu acha dessa? Sim, a bioética é importantíssima, porque exatamente essa ética voltada para a vida, né? Para a nossa manutenção de vida. E nós só podemos viver nesse planeta, por enquanto, Perfeito. logicamente, né? Mas, enfim, se nós só podemos viver neste planeta, então por que eu vou tornar a vida nesse planeta, né, impossível, né? Nossa, esse ponto de não retorno é seríssimo, diz exatamente, por exemplo, quanto ao aumento da temperatura, né? Se eu não me engano, nós estávamos a menos de 1 grau de um ponto já de não retorno, que levaria a derretimento acelerado, né, das Isso. geleiras, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Poxa, essa semana mesmo a gente viu, tem flores nascendo na Antártida. Isso! Isso é Isso não é causado pelo bom? degelo. A natureza nascendo? Não! Aquilo lá é Exatamente. gelo puro. Como é que tá nascendo flor lá? Porque não tá mais gelo, não. Né? Exatamente. E isso é uma coisa tão importante, assim, eu vou falar aqui, né? Por Porto Alegre, Rio Guaíba, a gente está tendo essas enchentes e tal. E fazendo Sim. uma conexão com isso, por exemplo, se os oceanos, e isso o pessoal não entende, quando os cientistas falam, se os oceanos vão aumentar 1 metro, eles vão represar os rios em 1 metro.
Então, todas as cidades, mesmo que não estão nos oceanos, mas que têm rios, eles vão aumentar 1 metro. Será que essas É, cidades estão prontas para isso? Então, é a mesma coisa que inteligência artificial. Se nós temos que usá-la, nós temos que realmente aprimorá-las, tá? Que a gente tem feito muito isso, né, Luciano? O uso e tal, mas a gente tem que levar a sério, tá? A questão de ética, que leva à questão de direito, que leva à legalização e o controle, vamos chamar assim, por parte dos estados de direitos e das organizações mundiais, a manipulação, aonde é, como isso está funcionando, tá? E uma certa regulamentação, assim, a favor da vida. Por isso eu fiz a questão da bioética e o teu material acho que trata muito disso também, porque é a favor da vida. A gente não é contra a tecnologia, tanto que a gente tem aqui, ó, tecnologia, educação e gestão, né? tanto que todos nós aqui trabalhamos com isso, queremos que que a inteligência artificial evolua, muito mais do que isso, muito mais do que é hoje. Mas ela tem que evoluir nos trazendo vida. E não, na verdade, não confundam aqui, tá, com um emprego, com isso, não. Nos trazendo vida é nisso que eu falo num campo maior, que é o que a gente colocou. Não é o problema, não foi trazer os dinossauros, foi a gente não pensar, né? Ali era uma ficção, mas aqui é o mundo real, ponto de não retorno. O mundo real tem isso, pessoal. Pesquisem. Então, assim, ó, é não fazer um ponto de não retorno, ou seja, daqui a pouco a gente criar uma situação em que não podemos voltar atrás e aí foi tarde demais. A gente precisa ter isso. Quanto antes a gente voltar, o Luciano colocou bem aqui a questão do 1 grau. A gente conseguiu diminuir efeitos de gás estufa e tal. E aí, hoje a gente pode aumentar um pouquinho e ainda conseguir não ter esse ponto de não retorno, né, Luciano? Sim, eu lembro muito da camada de ozônio, que nos anos 80, 90, né, era um caso bastante sério em função da radiação ultravioleta, né? E daí Uhum. tinha toda uma tecnologia na época que agredia essa camada de ozônio e estava causando destruição. Mudou-se a tecnologia. Claro, teve toda uma questão legal, né? Teve proibição Sim. de vários produtos que eram reconhecidamente causadores do problema, né? Mas a tecnologia ela deu um jeito. Ah, não pode mais produzir esse produto, então vamos partir para outro. Menos Perfeito. agressivo, ótimo. Então, e foi resolvido, né? O buraco, eu não sei se ele fechou totalmente, Mas mas vem diminuindo. vem diminuindo ao longo do tempo. Então, poxa, nós podemos seguir por outro caminho. Por que não? Né? Não, será que a ganância ela está acima de qualquer outra coisa? Não pode. Tu deve ter visto também Uhum. o caso que está acontecendo lá em Alagoas, né? Por causa de uma Vale? mineradora que, Ah, sim. que minerou sal. É um sal diferente que tem lá, e só que eles mineraram embaixo da cidade. E daí agora está entrando em colapso Começa a e cair. vários bairros da cidade podem afundar. É, Imagina! E a gente isso é falando de uma importantíssimo. capital, né? Maceió é a capital de Alagoas. Isso aí. Não, e isso é importante, tá? Porque imagina, se a gente não está conseguindo lidar, isso a gente trabalhou o ano todo e quer fazer o fechamento para vocês, trazendo esses inquietações, tá? Que é justamente assim, ó, se nós ainda estamos tendo problema para lidar com outras situações, a gente também precisa entender que vamos ter problema para lidar com essas situações. O mundo moderno nos traz um desafio muito grande, que vai parecer estranho, a regularização da vida. Para não dizer a regularização financeira, mas a regularização, colocar a vida acima de tudo, as pessoas acima de tudo. É só olhar que hoje nós estamos aqui fazendo esse trabalho todo digital, as pessoas têm home office, algo que no tempo extremo da exploração, e eu vou usar o Brasil como referência da escravidão, imagina como que tu ia deixar os caras em casa trabalhando? Tu quer os caras na roça e se morrer, põe outro escravo e segue o baile e deu pro louco. As pessoas não eram vistas como trabalhadores, como pessoas que tinham uma vida. Eram animais, tanto que eram por isso que eram escravos, eram vistos de uma forma incorreta que a gente sabe hoje. Será que a gente não está
então tem que dar o próximo passo, já que a maioria desses sistemas econômicos mundiais hoje não são dos governos, mas são hoje de muitos acionistas, quase que de todo mundo, porque tem 500 mil bolsas de valores. Será que a gente não tem que dar uma revisada? Mas não é mudar o sistema, a gente não está falando nada disso, acabar, mas não. Mas é assim, ó, repensar eticamente, que é, para mim, a maior pegada, eu acho que é uma referência, né, Luciano, que tem que ficar desse todo o trabalho aqui, que é o último capítulo. Tá? E justamente bem colocado pelo seu Luciano, a questão dos ritos, que é a ética. Para mim, acho que o século XXI é o século da ética humana, o século das sociedades, na verdade, dos grandes estados sociais. Tá? E entendam aqui, tá? Que Estado de Direito Social é algo muito maior que o que a gente tem nos modelos que a gente chama capitalismo, comunismo, socialismo. Não, não. É um conceito bem maior que isso, bem mais amplo, que são os estados como o Brasil, que hoje é baseado num sistema democrático, num conjunto de regras baseado nos direitos humanos, está na nossa Constituição, voltado justamente à manutenção da vida humana, da sociedade e da natureza. Né? Então, eu acho que é por aqui, né, Luciano, que a gente Sim. está Assim, falando ó, também. vamos para o lado bom. A gente já tem que estar feliz que a inteligência artificial, que, enfim, ganhou o mundo, né? Não virou o Ultron, que depois de 5 minutos na Boa. internet descobriu que a solução era exterminar a Eliminar. humanidade, aí salvar o planeta. Isso, verdade. Ou então, se lembra mais antiga, tem a Skynet A e Skynet. como é que era o primeiro de todos, que era o Wargame, Jogos de Guerra, que era Jogos de jogar guerra. se lembra que Aham. era jogar ali o jogo da velha e ele descobriu que o negócio era explodir mesmo. Vamos explodir Aham. todo mundo, porque daí não tem problema. Aí, Ninguém aí ganha resolve o mesmo. problema. Então, assim, ó, É, isso é eu verdade. lembro. Tu deve lembrar também de um vídeo de uma empresa de tecnologia de Boston, Uhum. Boston Dynamics, Ah, que sim, eles sim, criaram sim. aqueles robôs humanoides, né? O Atlas, Isso, o Atlas, que isso. enfim consegue subir escada, pular, virar cambalhota, né? E daí tem um vídeo que Uhum. mostra os pesquisadores batendo no robô, assim, chutando, empurrando, para mostrar que o robô perdia o equilíbrio, mas que voltava, né, a Isso, a retomar o recuperação de equilíbrio. equilíbrio. Perfeito. E daí surgiu essa discussão. Tá, mas peraí, eu posso fazer isso com o robô? Sim. Ficar chutando ele, empurrando ele para que ele caia e tal. E aí eu gosto muito da Uhum. frase exatamente dos dois pesquisadores, que diz assim, ó, se esse robô for sua propriedade e você quiser chutá-lo, e isso não prejudicar a mais ninguém, nem infringir os direitos de ninguém, não tem problema nenhum em chutá-lo. Embora isso seja uma coisa bastante estúpida de ser feita. Exatamente. Olha Exatamente. só. E exatamente com essa frase, então, já pensando num encaminhamento aqui para a nossa Uhum. finalização, o que eu queria exatamente em trazer essa metáfora do Jurassic Park era utilizar algumas ferramentas de pesquisa que eu usualmente faço mão, que é nos estudos culturais, a gente usa muito essas ferramentas da cultura, Uhum. o Perfeito. filme, né, o anime, os quadrinhos, os livros, né, artigos, por que não? Todo material que seja cultural, ele ensina e não digamos assim com a intenção de, mas a cultura ensina uma maneira de sermos. Aqui no caso de sermos humanos, de sermos éticos, de sermos bons, né? E eu gosto muito dessa abordagem. Daí a ideia do filme do Jurassic Park, da criação daqueles animais, enfim, e da perda do controle que Uhum. aparentemente se tinha, né? E, enfim, Sim. a vida não pode ser contida. É uma das frases Mais uma vez. fantásticas do filme, né? A vida encontra um jeito de burlar Sempre, esse sempre, controle. Né? sempre, sempre. E como tu E, falou assim, fazendo. Fala, fala. não, pode continuar.
Não, não, e já, como tu falou, direcionando mesmo, assim, tu já está fazendo fechamento, e eu gostaria de seguir nessa linha, assim. Qual seria, tu já estava também pincelando isso, qual seria a conclusão? O que que aprendemos com nossas histórias? Pois então, isso eu acho que é uma das grandes invenções da humanidade, né? O contar a história. A partir do momento em que uma pessoa contou uma história para outra pessoa, ela dividiu o que ela conhecia, o seu saber, para uma pessoa, para duas, para milhares. Então, contar histórias é fantástico. E o que eu estou tentando contar para vocês é que nós estamos em pleno desenvolvimento das inteligências artificiais, né? Como já tínhamos discutido, daqui a pouco ainda não inteligentes, né? Ainda muito mais motores de busca aprimorados, digamos assim, mas enfim, que estão sendo alimentadas constantemente, diariamente, com a nossa interação, e aí é uma interação humano-máquina, onde a máquina está aprendendo, né? E, inclusive, eu já trago mais um comentário também, Marco. Eu vi um artigo essa semana Uhum. de uma empresa da NVIDIA. Ah, Aquela, NVIDIA, essa que a placa faz de vídeos. isso, softwares, né? Uhum. Eles queriam treinar uma mão robótica para movimentos de precisão. Só que eles estavam com dificuldade, porque é tentativa e erro, né? Sim. Ah, tenta um comando, deu errado. Tenta outro comando, deu errado. Sei lá, vai ter que tentar 1000 comandos para dar um certo. Então estava muito demorado. O que o desenvolvimento dessa inteligência artificial trouxe? Trouxe a possibilidade, e a NVIDIA fez isso, de usar a inteligência artificial para treinar Ah, show. uma outra inteligência artificial. E o que eles viram? A inteligência artificial buscou essas 1000 tentativas que deu erro em segundos Sim. e encontrou a tentativa que dava certo em 2 segundos. Putz. Então, o que eles estavam levando, sei lá, Uhum. semanas para treinar a mão robótica, a inteligência artificial treinou em minutos. E a mão já estava Diferença. fazendo, inclusive, sabe aqueles Uhum. malabarismos que a gente faz com caneta? A Sei. gente entre aspas, né? De fazer a caneta ficar girando no meio dos dedos. Sim. A mão robótica estava fazendo aquilo ali já. Sim, eu sei, aquele de fazer assim, ó, de ficar girando assim e tal. Isso. Olha, tu viu que Imagina. alguns fazem, alguns. Não é eu também. Então, a inteligência artificial, por mais limitada que ela ainda seja, ela já consegue, pelo menos, ensinar outras máquinas de maneira mais eficaz. Sim. Porque a gente chama de força bruta, né? Uhum. Resolução de Isso, problema por por força força bruta. bruta. Que é tipo, é tentar, vai dar 1000 erros, mas daí encontrou um acerto. Esse acerto Isso. cria toda uma nova linha de comandos que, de novo, vai testar os erros até encontrar um novo acerto. E aí vai encontrando todo um caminho de programação Uhum. que humanamente levaríamos, sei lá, talvez centenas de anos para construir. É. Mas a Essa é a inteligência evolução acelerada. Perfeito. é, e isso a inteligência artificial já consegue fazer. Então pensa, nós não podemos perder esse fio da meada, porque daqui a pouco, e esse daqui a pouco pode ser bem daqui a pouco mesmo, a inteligência artificial pode sim já nos superar em diversos campos, Exatamente. onde a máquina prioritariamente já tem uma função, né, Uhum. De de máquina mesmo. funcionamento. Que Isso. temos o grande problema do humano querer fazer o que a máquina faz melhor do que ele, né? Exatamente. Aí a gente não tem o que discutir. A máquina faz com certeza melhor. Mas daqui a pouco a máquina vai estar fazendo coisas que os humanos deveriam fazer melhor, né? E Sim, aí é o esse foi problema. sempre o meu grande
eu me debatia muito com isso, né? Eu acho que nessa linha que tu trouxe, tá, indo bem, agora encerrando, assim, eu acho que fica que a única coisa que a gente tem que ter aqui mesmo, tá, e é o que a gente está trazendo, lições de histórias muito bem colocadas aqui, a questão da responsabilidade, suas consequências, é a evolução legal, tá, a evolução ética legal da administração desses novos conhecimentos, tá? Porque eu vou terminar assim com um gostinho de quero mais, falando dos hitos de novo, que é, nós temos que preparar para esse novo igual, tá? Dando respeito a ele, mas fazendo com que ele tenha um respeito a nós. Só assim a inteligência natural continuará progredindo e que fique para as máquinas o que nós deixamos para as máquinas. Ou seja, as máquinas têm o lugar delas, elas continuarão tendo ao longo dos tempos, ao longo das nossas viagens por outros planetas, e delas a gente precisa, e muito bem colocado agora por último, inteligências ensinando inteligências, máquinas ensinando máquinas, para que a gente tenha um melhor, tá, uso dos recursos naturais e até achar soluções para que nós nos tornamos sustentáveis. Eu acho que a gente, nesse último, tocou em todos os pilares de uma sociedade mais justa, mais evoluída e, de preferencialmente, que tenha uma vida longa, como diria o Spock de Star Trek, uma vida longa e próspera, né? Então, com isso, a Perfeito. gente encerra, tá, o nosso podcast aqui com vocês. Que tenham um bom dia, um bom ano, que fique com essas reflexões. Luciano, tem mais alguma coisa que tu gostaria de fazer aí da finalização? Não, é exatamente. Já estamos no fim do ano, né? Já desejar também votos aí de um bom Natal e um próspero ano novo, com uma vida longa e próspera. Ah, verdade, então. Então, até mais, Luciano. Luciano aqui já vai saindo, então. Agora nós vamos fazer a nossa finalização. Sigam nós nos nossos podcasts, sigam nós na nossa página, que tem todos os acessos no YouTube, Facebook, WhatsApp, também dentro do Spotify. Nós estamos colocando lá todo o material e é importante para nós. Nós somos uma formação científica para cientistas, para que as pessoas realmente possam fazer algo diferente. E fica aqui o nosso abraço, feliz ano novo, feliz Natal para todos e que todos os anos também sejam prósperos.